Quem você chamou de caprichosa? Agora! Se é a aventura que tá procurando, você veio pra taverna certa! Aquilo que tá na tela do Portinari, ali na pintura dele, quando você olhar a iluminação no chão, você vai perceber que tem linhas que vão acompanhar, assim como também no desenho da coreografia e na roupa que os bailarinos estão vestindo. This isn't a game. We don't know what they do. Eu acho que o Brasil é um carnaval, mas agora ele está um carnaval muito equivocado. A fantasia atual está muito triste. Tô louca que a gente mude essa fantasia. Quem quer morar num país desse? Eu quero meu Brasil de volta. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E a gente começa o programa falando de cinema, das estreias, das novidades. Começando com uma animação com o carimbo da Disney e Pixar, se chama Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Seres mitológicos como unicórnios, elfos, centauros e tal, vivem em harmonia. O foco está fechado, o destaque está na família de elfos Lightfoot, principalmente em dois irmãos. O mais jovem é introvertido, sempre quis conhecer o pai, mas o pai já morreu. Tem um irmão mais velho, que é mais expansivo, mais brincalhão. Quando iam, mais moço, completa 16 anos, ele ganha um cajado e com esse cajado ele vai conseguir que o pai dele volte por 24 horas. Só tem um problema, só metade do corpo do pai reaparece. Vamos ver. Eu tenho um presente do seu pai. Seu pai disse para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. Não brinca! É um cajado de bruxo! O papai era um bruxo! Quê? O seu pai era um contador. O feitiço traz ele de volta por um dia inteiro! O nosso pai vai voltar! O quê? Voltar, tipo, voltar à vida? Isso não é possível! Ah, é sim, com isso! Eu vou encontrar o papai? Tá ficando difícil de segurar! Só pernas! Que eu me lembro, nosso pai tinha a parte de cima! Ah, e o que foi que eu fiz? Oi. Vale aqui aquela máxima dos mesmos produtores de Toy Story, Wall-E e Up, Altas Aventuras, ou seja, qualidade garantida, não é? É o tipo de animação que os pais e os tios podem levar filhos e sobrinhos sem problema nenhum, porque é diversão para todo mundo, para toda a família. Vamos agora para a Gata Cinderela, que é outra animação, só que é uma animação italiana, de 2017. É uma versão moderna de Cinderela. A gata borralheira se chama A Gata Cinderela. Aqui a protagonista é uma órfã oprimida pela madrasta que tramou a morte do pai dela para herdar uma fortuna. O patrimônio inclui aí um navio ancorado no porto de Nápoles há mais de 15 anos. O pai era um cientista e só ele conhecia os segredos tecnológicos do navio. Cinderela quer vingar a morte do pai e trazer prosperidade de volta à cidade. E agora um documentário nacional que se chama Fotografação. A direção é do reconhecido diretor de fotografia, Lauro Escorel. O filme conta a história da fotografia brasileira desde a era analógica. Os avanços tecnológicos são analisados pelos profissionais diante de uma sociedade conectada e extremamente narcisista. A demanda é quantidade e a digitalização do trabalho do fotógrafo se torna então aí uma ameaça. Foi. Carnaval acabou, mas as pessoas ainda demoram um pouco para tirar a fantasia e perceber que o ano já começou. É bem por aí que se passa o longa Fim de Festa de Hilton Lacerda, que estreou ontem. Todo mundo está ainda num clima de quarta-feira de cinzas, quando um assassinato muda toda a história. Ninguém é de ninguém, os homens tão colados, eu vou logo te dizendo pra ficar acostumado. Faço Alice, que é uma brasileira nordestina, que foi morar em Paris. Lá ela casou com Jérôme.
E aí, depois que ela já estava estabelecida, né, na França, ela leva o filho casa com uma francesa e eles vêm para o Brasil mostrar o carnaval para a francesa. E aí é onde tudo acontece. Mataram uma turista estrangeira. E a secretaria liga. E a gente tem que voltar ao trabalho. E aí minhas férias, bau. Aqui, ele é da polícia. A gente está falando de um fim de festa e de um carnaval que é muito mais estendido, sabe, mais espichado. A gente está falando talvez da ressaca de uma nação, pelo menos do meu ponto de vista, que em determinado momento, assim, tem que encarar, sabe, assim, o que é que está acontecendo com esse país. Sente! A sua nora foi assassinada, minha senhora. O grau de desintegração, sabe, tipo de relações da sociedade que está no Brasil, acho que é muito grande, muito forte, muito perceptível também. Então, o fim de festa é um pouco a tentativa de tentar encarar, sabe, essa exaustão desse corpo, sabe, depois de um momento de excesso e que as coisas desaparecem da tua frente. Eu acho muito oportuno o momento que o filme está vindo, em pós-carnaval. E eu gosto dessa sensação do público tá sentindo aquilo que os personagens estão, de um pós-carnaval, de o ano vai começar. Há uma confusão no carnaval e essa confusão ela é bem-vinda e suscitada para que a ordem ela seja reorganizada, para que as leis elas sejam questionadas, para que os limites eles sejam ultrapassados. O carnaval impõe isso. Então é muito louco que uma festa como essa pertence a um país onde um governo como esse tenta colocar limites, tenta colocar barreiras, tenta cortar aquilo que é essencial para o ser humano, que é a arte, a cultura. Que não adianta nada, né? Ficar falando, prometendo. Tu tem que tomar uma atitude. A gente está vivendo uma ressaca, o Brasil está vivendo uma ressaca não só do carnaval. Uma ressaca de um país que um dia estava em festa, de um país que tinha um governo que investia na cultura, que investia na educação, que nos dava um cinema e suas produções, que buscavam a formação de plateia e que hoje foi nos tirado. Como reagir a isso se não através de uma ressaca? A carne gritando, um dia eu fui feliz, quero isso de novo. Vem maninha, vem madrinha, irmã, prima e titia pra todo mundo curtir. Pois é, o Wilton Lacerda vem aí do Desbunde, né, de tatuagem, um ótimo filme de 2013 e cai nessa ressaca agora de fim de festa. Um outro filme nacional que a gente destaca para vocês é Meio Irmão, um filme bastante elogiado e premiado, inclusive. Ganhou na 42ª Mostra de Cinema de São Paulo, foi eleito o melhor filme brasileiro pelo público e também pela crítica. Na história, Sandra é uma adolescente de 16 anos que procura a mãe que está desaparecida. Ela pede ajuda, então, do meio-irmão, que está com problemas pessoais. Ele está sendo ameaçado para não vazar um vídeo que ele fez com o celular dele, registrando um ataque homofóbico de um amigo, né, por quem ele tem atração. Quem é ela? E agora vamos para um documentário lá da terrinha, um documentário lá de Portugal que se chama Campo. Foi dirigido pelo Tiago Espanha. O filme se passa num campo militar perto de Lisboa, que é considerado o maior da Europa, com mais de 7.000 hectares. É nesse lugar que nós vemos a rotina dos soldados de diferentes nacionalidades. Ao mesmo tempo, o diretor mostra os habitantes que vivem perto desse campo militar, mas bem longe da vida urbana. São apicultores, criadores de ovelhas, madeireiros. O filme, então, centra o seu foco na dualidade vida e morte. E agora, o outro filme é uma cinebiografia, bem interessante, hein? Porque eu acho que pouca gente conhece a vida dessa atriz. O filme se chama Cyber contra Todos. A Kristen Stewart,
ótima atriz, cada vez melhor. Ela faz o papel da atriz norte-americana Jean Seberg, que muita gente conhece como a protagonista do primeiro filme do Godard, O Acossado. Mas aqui a gente conhece um outro lado da vida dela. Nos Estados Unidos, como uma ativista, ela se envolve com os ativistas de direitos civis, principalmente com o Raquel Jamal. Ela se posiciona a favor dos Panteras Negras, que era um grupo que surgiu em defesa da comunidade afro-americana. É claro que ela se tornou aí alvo da investigação do FBI, que na época era dirigido pelo J. Edgar Hoover, né, que perseguia os inimigos da América. Agora, mais uma dica do cinema. Acabou de começar no Centro Cultural São Paulo a mostra Breves e Inéditos. É uma retrospectiva de produções lançadas no ano passado e que ficaram pouco tempo em cartaz, mas merecem ser vistas. A lista é bem variada. Por exemplo, tem a ficção científica Ad Astra, tem A Música da Minha Vida, que é um filme embalado com as canções do Bruce Springsteen, e o drama libanês Cafarnaum, que foi vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes. Para completar o ingresso é bem baratinho, hein? Só R$2. Vivência da cultura no país. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a extinção de vários fundos de fomento à atividade cultural, como o Fundo Setorial do Audiovisual, que destina recursos para a produção de cinema, TV e conteúdo digital. É a PEC, a proposta de emenda à Constituição para desvinculação de fundos que autoriza o governo federal a utilizar o dinheiro em outras áreas. O projeto agora segue para votação em plenário e, se passar, pode paralisar uma enorme quantidade de produções e, por tabela, empregos no país. Bom, o balé está de volta ao Teatro São Pedro, que recebe um novo espetáculo unindo a Orquestra Jovem do Estado e a São Paulo Companhia de Dança. No palco, a São Paulo Companhia de Dança. Logo à frente, no fosso, a Orquestra Jovem do Estado. Um espetáculo pensado para unir duas grandes forças, misturando o erudito com o popular. Esse espetáculo ele foi pensado assim de duas maneiras. A primeira parte a gente apresenta música russa. Eu faço uma abertura da ópera Ruslan Ludmila de Glinka e na sequência Raimonda do russo também Glazunov. A segunda parte, nós temos música do Guerra Peixe. Aí é uma música realmente nossa aqui, brasileira, com o nosso folclore. Então, você tem maracatu, você tem baião, tem frevo. A forte presença nordestina nas danças populares foi uma das inspirações para a coreografia. Outra forte inspiração foi a obra do pintor e poeta Cândido Portinari. Com essas ideias em mente, o espetáculo começou a se desenhar. Então começamos a trabalhar sobre esse universo, também sobre o universo do Portinari, que é maravilhoso. E aí você pode ver que esses desenhos ele fez para um livro infantil, o único livro infantil que ele ilustrou, que se chama Maria Rosa. E depois agora a gente deu essa dimensão gigantesca para essa página do livro. Então é como se você entrasse no mundo do Portinari através dessa imagem. A relação que a gente constrói com as obras do Portinari, a coreografia, a luz e toda essa movimentação cênica, né? Então é quase como se a gente fosse fazendo certas transferências de domínio. Então aquilo que está na tela do Portinari, ali na pintura dele, quando você olhar a iluminação no chão, você vai perceber que tem linhas que vão acompanhar, assim como também no desenho da coreografia e na roupa que os balés estão vestindo. Esse novo
nome Aparições, né, que foi dado pela dramaturga desse trabalho, justamente foi quando ela olhou isso que são esses acontecimentos, são esses encontros. Então, de repente, você vê uma rainha, de repente, você vê um boi, você vê um rei. Trouxe a poesia do Portinari e a poesia dele tem um pedaço que tem aparições, né? Então, nesse momento, a gente falou, bom, esse é o nome do balé, porque são fragmentos, são imagens. E a poesia, o trecho que a gente escolheu, ela fala que ele estava em cima de uma árvore. Vemos mundos distantes, sonhamos com reis, rainhas, não são exatamente essas palavras dele, mas a imaginação ganha vida e inventamos mundos possíveis e impossíveis. É lindo, vale a pena ler o poema. O poema de um pintor, a Rússia, o Nordeste, orquestra e balé. Tudo junto e misturado no mesmo espetáculo. Essas misturas que permearam a ideia desta noite. Como é que as culturas e as diferentes formas de manifestação se nutrem mutuamente. Fim de semana está aí e o Dia Internacional da Mulher também. O que não faltam são opções para elas e por elas, começando pela Rede Sesc São Paulo, que programou várias atrações femininas. Tudo de graça. O carnaval não bastou para cansar as ritmistas do bloco Ilu Obá de Mim. Amanhã e domingo elas se apresentam na Praça do Sesc Pinheiros às 4 da tarde. Quando o dia aqui chegar. Previsão de tempo bom com sol para domingo à tarde, quando a cantora Luísa Lian apresenta o show Azul Moderno no Sesc Itaquera, Parque do Carmo. Azul Moderno é também o nome do álbum lançado em 2018 e que recebeu o prêmio de melhor disco do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Para quem curte teatro, a atriz Cristiane Trisserri encarna a pintora mexicana Frida Kahlo na adaptação brasileira de Viva la Vida, do escritor Humberto Robles. Sábado e domingo, no Teatro Arthur Azevedo. A Gringolândia não passa de um grandíssimo chiqueiro. E o MASP também abre suas portas para receber gratuitamente o público feminino neste domingo. E não é só isso. A lojinha do museu vai dar descontos em todos os catálogos de artistas mulheres. E aí, gosta de série baseada em quadrinhos? Então se liga nessa dica do nosso colaborador, Roberto Sadowski. Welcome to Key House. Eu não sei honestamente onde é que as pessoas encontram tanto tempo para ver tanta série. Mas o fato é que TV aberta, meio que o pessoal não tem visto mais novela, essas coisas todas. Tem, mas não tanto quanto antes. E série se tornou a moeda corrente dos papos sobre televisão hoje em dia. Então, para ter tanta série assim, a gente tem que ter muita fonte diferente. E é engraçado que eu lembro de um tempo que quando uma série era baseada numa história em quadrinhos, era um acontecimento, era uma coisa diferente e, nossa, um quadrinho novo vai ser transformado para outra mídia. Hoje em dia isso não causa mais nenhum espanto, é simplesmente mais uma fonte para a gente falar de coisas bacanas. Esse é o caso de Lock and Key, que é publicado fora por uma editora pequena, né? Não é a Marvel, não é a DC, não é nem a Image Comics, é a IDW. E é uma história que parece que foi construída para um dia ser transportada para outras mídias. É escrita pelo Joe Hill, filho de Stephen King, então a gente vê que o suspense está meio que no DNA, mas o Joe Hill ele pega mais leve do que o pai dele. Key House is filled with amazing keys. Listen for them. They whisper. Lock and Key conta a história de uma família que depois de uma tragédia, sempre depois de uma tragédia, eles se mudam para a mansão ancestral da família deles, né? A Key Mansion. E nesse lugar, o filho mais novo faz contato com uma entidade, digamos assim, que habita a casa e descobre que a casa tem várias chaves escondidas dentro. E cada chave dessa abre uma porta para uma possibilidade diferente. This isn't a game. We don't know what they do. You
primeira temporada está completa na Netflix e como a série de quadrinhos já continua com vários volumes, né? Já tem mais de 6 volumes completos do gibi, a gente vê como é que essa história continua. Nem sempre a adaptação é igual ao gibi, mas nesse caso é muito legal, porque a gente fica com 2 pelo preço de 1, né? Ou melhor, 2 pelo preço de 2, se você for na banca e também comprar Lock and Key, que está sendo publicado no Brasil agora. Então, confira Lock and Key e vê se você entra nesse mesmo clima de mistério que me conquistou. Whatever you think you understand about those keys, you don't. E tem mais programação especial do Dia da Mulher em São Paulo. Amanhã e domingo tem um festival de música com escalação 100% feminina. É o Festival Girls, no Memorial da América Latina. Entre as atrações tem Gabi Amarantos, Isa, a banda britânica Little Mix e a australiana Kylie Minogue, principal estrela do evento. E é com ela que a gente vai embora. Aliás, domingo nós estamos de volta às 11 da noite, reapresentando a entrevista muito especial com Ney Matogrosso. Obrigado pela companhia e tchau.